Estamos na América Latina, palco de lutas, sonho, arte e resistência. Do solo brasileiro respingado de sangue de golpes sucessivos, pessoas guerreiras se levantam nas ruas, nas escolas, nas periferias. As mulheres se organizam e trazem a esperança na ponta da lança, escrita no corpo e gritada a plenos pulmões. É nesse canto do globo terrestre que surge uma nova ideia de compartilhar experiências sobre acesso à justiça e direitos das mulheres. A metodologia feminista se juntou à educação popular para criar um novo movimento. Com a coordenação da União de Mulheres de São Paulo e o apoio de diversas entidades feministas, há mais de 2 décadas, mulheres se encontram durante um ano. Aprendem e ensinam sobre leis, direitos e políticas públicas. Ao final do curso, elas se tornam promotoras legais populares. Promotoras legais populares combatem diariamente machismo, racismo e todas as formas de discriminação. Ajudam outras mulheres a buscar justiça e cidadania. As armas de uma promotora legal popular são informação, afeto e coragem. Para contar a história do feminismo no Brasil, é preciso lembrar que houve um tempo, um primeiro momento, que as mulheres feministas lutaram pelo direito de voto, que são as sufragistas brasileiras, e que estiveram envolvidas com outras lutas também da época, né? E uma delas, a principal, é a luta pela abolição da escravidão negra. Então, as primeiras feministas, elas são sufragistas, são abolicionistas e muitas delas são escritoras ou até chegar a escrever os primeiros jornais dessa imprensa feminista. A imprensa feminista brasileira dessa época, que é século XIX, é uma imprensa muito rica. Então a gente vai ver, acho que é uma figura bonita que tem, assim, que é muito, que concretiza, digamos, isso que eu estou falando, é a figura da Chiquinha Gonzaga. Ela é uma mulher que vai viver das suas próprias custas, ou seja, ela trabalha para sobreviver, ela é compositora e vende suas partituras. Quando o marido chega para ela e fala assim, ó, você tem que decidir, ou você fica sendo minha esposa, ou você vai ficar com o violão. Ela fala, não tem problema, eu fico com o violão. Nos anos 1960, é interessante que no mundo inteiro há uma retomada do feminismo, mas o Brasil, nós vamos viver justamente uma manipulação das mulheres que vão marchar com Deus pela família, apoiando os golpistas contra os direitos fundamentais. Quando se implanta a ditadura, logo nos primeiros anos, há uma retomada das organizações revolucionárias e as mulheres vão estar presentes, diferentemente do momento anterior. As mulheres vão estar presentes, então nós vamos ver mulheres lutando, inclusive na guerrilha, mulheres com armas na mão lutando contra a ditadura nas cidades e no campo. Quando houve, em 1975, o Ano Internacional da Mulher, que foi convocação da ONU, das Nações Unidas, as mulheres brasileiras aproveitaram esse momento, essa brecha, e criaram encontros
tanto no Rio quanto em São Paulo e talvez em outras capitais, mas também fizeram o jornal Brasil Mulher e o jornal Nós Mulheres. São os dois primeiros jornais feministas dessa retomada do feminismo, né, que a gente chama 1975 é um marco, é a retomada do feminismo público e contínuo. A União de Mulheres de São Paulo ela é fruto de um processo de ascenso do movimento feminista, né, no final da década de 70, onde o movimento feminista São Paulo organizava desde 78, 79, 80 os congressos da mulher paulista. Nós fundamos uma entidade com 300 mulheres e todas mulheres populares de grupos que nós já tínhamos organizado nas periferias da cidade de São Paulo. Essa mobilização das mulheres constante, mobilização de trabalhadores e trabalhadoras, mobilização do povo, nós vamos conquistar o fim da ditadura e uma democracia, ainda que incipiente, ainda que com resquícios ditatoriais, mas é uma democracia. E vai ser convocada a Constituinte, ou seja, o processo, né, para fazer uma nova Constituição brasileira. Depois se criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em Brasília, em 1985, e ao mesmo tempo se criou a primeira Delegacia da Mulher, que também foi em 1985 aqui em São Paulo. Então nós tínhamos tido alguma experiência de políticas públicas para mulheres, ainda que pequenas experiências, mas muito fortes, muito significativas, né? E aí então nós vimos que nós tínhamos que ir com tudo para a Constituinte. Nós chegamos a fazer um encontro em Brasília para fazer uma carta, né? Carta das mulheres aos constituintes. É interessante que nessa carta a gente colocou todas as reivindicações que vieram do Brasil inteiro. E praticamente nesse momento nós vamos conquistar 80% dessas reivindicações fazem parte do texto constitucional. Foi a maior vitória. Logo em seguida, nós achávamos, pelo entendimento que nós desenvolvemos nos estudos da Constituição, que sendo uma carta magna maior, ela era autoaplicável. Todas as outras legislações iam cair por terra. Só que não foi isso que aconteceu. Assim que ela foi promulgada, vários juristas começaram a argumentar que precisava fazer regulamentações. Foi uma grande decepção, porque a gente ganhou, mas não levou. Então a gente achou que era muito importante divulgar o máximo que pudesse a Constituição, principalmente nos direitos sociais e nos direitos fundamentais da pessoa humana e coletiva, para que impedisse, né, que essas mudanças se efetivassem, né? Por isso, né, alguns anos depois, nós criamos o projeto Promotores Legais Populares. Porque qual que era a nossa preocupação? Foi muito forte a participação das mulheres. Agora, essas mulheres que estão chegando sabem dessa história? Conhecem essa história? Elas têm que conhecer, se apropriar desse conhecimento, porque se conhece a história dos direitos, você valoriza muito mais, você se apropria de uma forma muito mais eficiente, muito mais efetiva. Como é que seria esse método e esse conteúdo? Educação popular feminista. Quer dizer, uma educação que tem mão dupla, você aprende como você ensina, você faz parte daquele movimento, né? E você tem um propósito, que é uma transformação da sociedade. A sociedade deve ser uma sociedade, digamos, toda feminista. Toda feminista quer dizer, com direitos, mulheres e homens iguais em direitos, oportunidades, em condições, né? É isso que nós queremos muito pouco. Ele não é só um curso, né? Ele é uma articulação. Várias visões de feminismo participam do curso,
várias visões do direito participa do curso. É uma forma de apresentar o feminismo e incorporar as mulheres ao feminismo. Isso dura um ano, né, nos encontros semanais, com atividades que são criadas a partir das necessidades das próprias mulheres, desde oficinas, passeatas, palestras. E uma das questões que eu acho que a União de Mulheres sempre teve esse vigor e o projeto também, porque empodera as mulheres. Este trabalho das promotoras legais populares colabora com essa inserção mais justa da mulher negra na sociedade. Consequentemente, vai favorecer também, né, um acesso à justiça, porque aí o cidadão informado, então a cidadã, a mulher negra informada na sua cidadania, ela vai buscar se defender de qualquer abuso sexual, de qualquer forma de discriminação racial. A questão do acesso às mulheres da justiça envolve, na verdade, uma falha gravíssima cultural desta República, que é ocultar o direito para todos os cidadãos. Então, algumas informações sobre saúde e outras áreas do conhecimento são perpassadas e um pouco demonstrada para o cidadão exercer a sua cidadania, mas justamente o direito não. A possibilidade de acesso à justiça não é só ter uma porta aberta numa instituição pública para ouvir o que você tem a reclamar, mas é poder compreender o que está sendo discutido ali, né, e de que maneira, ao final, vai ser dado aquilo que você pediu. Se as mulheres elas não estão realmente informadas sobre seus direitos, é muito difícil adentrar nesse universo, nessa linguagem quase sagrada e inatingível que é o processo. Que a gente pode fazer um passeio no fórum e a gente vai ver qual é a cor do juiz, do promotor, do defensor público, né? A gente vai ver quem são essas pessoas e de que maneira essa relação de discriminação racial parece invisível no sistema de justiça, né? Pensar o acesso à justiça não é só pensar que as instituições têm funcionários para atender, mas que esses funcionários consigam compreender essa desigualdade entre homens e mulheres que existe na sociedade, né? Acho que isso é um ponto central. Então a educação, eu acho que a educação em direitos não é só para as mulheres, mas é para quem presta o serviço. Então, em 85, a gente tem a criação das delegacias especializadas, né, das DDMs, e aí a gente tem uma grande visibilização do problema, isso acaba ocupando, né, um espaço público de discussão. E aí, 10 anos depois, em 95, tem a Lei 9.099, que cria os juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais. As respostas que o juizado especial criminal dava para o problema da violência doméstica eram respostas extremamente inadequadas. Havia suspensão condicional do processo, e aí o agressor ficava, tinha que pagar as cestas básicas, e aí havia uma percepção de que bater nas mulheres ficava barato, e aí houve esse diagnóstico de que a violência estava sendo banalizada pelo sistema de justiça criminal, né? Já havia uma discussão sobre juizados especializados para cuidar do tema da violência contra a mulher, e isso tudo acabou sendo unificado e deu origem ao anteprojeto de lei do consórcio das organizações feministas e acabou ensejando a própria Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela só surgiu também porque o Estado brasileiro foi responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O caso Maria da Penha é um caso bastante emblemático, porque houve aí o reconhecimento da inércia do Estado em relação a essa gravíssima violação de direitos humanos. Logo que ela foi publicada,
a lei passou por uma série de questionamentos quanto à sua constitucionalidade. Muitas pessoas que trabalham no sistema de justiça resistiam à sua aplicação. Somente em 2012, quer dizer, houve um trâmite aí bastante longo, é que houve o julgamento dessas duas ações e se decidiu que a Lei Maria da Penha é constitucional. Há um descompasso muito grande entre o que acontece no mundo do direito e o que acontece na sociedade. O assassinato de mulheres por questões de gênero, ou seja, por ela ser mulher, passa a ser crime hediondo. A mudança na lei foi sancionada pela presidenta Dilma hoje à tarde. O crime hediondo deixa a punição mais severa e impede que existam condições para reduzir o cálculo da pena, como a confissão do crime. Da mesma forma que a Lei Maria da Penha enfrentou dificuldades no mundo da justiça para ser aceita e para ser aplicada, agora a lei do feminicídio, bastante recente, enfrenta as mesmas dificuldades, as mesmas resistências no mundo da justiça. O acesso à justiça depende, na prática, de uma defensoria forte e bem desenvolvida. No caso aqui do Estado de São Paulo, temos a defensoria. Ainda não temos um número suficiente de defensores, então há um convênio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com a OAB do Estado de São Paulo para esse atendimento do carente que não possa pagar um advogado, mas ninguém mais fica sem uma assistência judiciária. Pensando nessa questão do acesso das mulheres à justiça, eu acho interessante pontuar o marco que é a Defensoria Pública nesse aspecto, porque até 2006, aqui em São Paulo, a assistência judiciária ela era prestada pela Procuradoria de Assistência Judiciária, que tentava, de certa forma, garantir essa assistência judiciária gratuita, mas com muitas limitações. Inclusive, não conseguia nem estar presente em todas as comarcas, as cidades do estado de São Paulo. E é a partir da Constituição que a gente garante que essa assistência judiciária seja prestada por uma instituição pública, mas com autonomia frente ao executivo, o que é essencial, porque muitas vezes, quando a gente vai buscar a realização dos direitos das pessoas mais pobres, a gente vai ter que ir de encontro justamente com os interesses do Estado. Em São Paulo, a Defensoria Pública do Estado só estrutura do ano de 2006, 18 anos depois, E para essa estruturação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi essencial a atuação dos movimentos sociais, entre eles, evidentemente, o movimento de mulheres. Muitas demandas têm sido colocadas pelo movimento de mulheres. Por exemplo, há uma demanda para que o Núcleo de Defesa da Mulher, da Defensoria, que é um núcleo especializado em trabalhar a questão dos direitos humanos das mulheres. Há uma demanda do movimento feminista para que o núcleo tenha uma atuação em prol da legalização do aborto no Brasil. Há uma demanda do movimento feminista para que o núcleo trabalhe fortemente para a implementação dos juizados de violência doméstica contra a mulher no Estado e garanta que haja defensores públicos para assistir as mulheres nesses juizados. Há uma relação aí de mão dupla, entre a Defensoria Pública e os movimentos sociais e o movimento de mulheres, que precisa ser incentivada e cultivada. Então, trazer essa igualdade formal para uma democracia participativa, para uma igualdade substancial real, é uma luta do feminismo.